Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Para hoje, o que é que nós temos? Uma complementação do conteúdo da aula passada. Então, você que está chegando agora e perdeu, não assistiu, por algum motivo, por alguma questão, a aula passada, assista a aula passada, que a aula de hoje é uma complementação da cultura afro-brasileira e o racismo estrutural. Então, na aula passada, eu apresentei o que é cultura afro-brasileira, qual é a sua denominação, suas principais características, qual é a sua relação sobre o racismo estrutural, qual a diferença entre racismo estrutural e racismo velado. Então, diante disso, foi a nossa aula passada e hoje eu vou fazer uma complementação aqui, trazendo novos exemplos e definições de afro-brasileiro e também novos exemplos e práticas e atitudes da ideia de racismo estrutural. Então, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês aqui das aulas remotas de Sociedade e Cultura, e que eu espero que vocês estejam conseguindo absorver o máximo de informações, tá? Deixe o seu nome aqui abaixo, na aula de hoje, a escola onde você estuda, onde você mora, para eu identificar quem são os alunos que estão conseguindo acompanhar o conteúdo e estar assistindo aqui as videoaulas, beleza? Então, isso aí é o nosso conteúdo, a cultura afro-brasileira e o racismo estrutural. Desde já, eu destaco, e já é praxes nosso aqui, apresentar a atividade para vocês, não é isso? Então, o nosso acordo é a realização da atividade. Hoje não tem necessariamente uma atividade escrita aqui na videoaula, mas tem uma reflexão que eu vou pedir para que vocês façam no final dessa aula, ok? Aí você vai fazer tudo bonito no seu caderno e você vai enviar para o seu professor ou sua professora. Esse é o nosso acordo. Então, você pode estar assistindo a videoaula, deve assistir a videoaula e responder a atividade, que eu vou falar de maneira oral. Hoje eu falo de maneira oral, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, revendo a definição de cultura afro-brasileira. Denomina-se de cultura afro-brasileira o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. A cultura da África chegou ao Brasil em sua maior parte trazida pelos escravizados negros na época do tráfico transatlântico de escravizados. No Brasil, a cultura africana sofreu também a influência das culturas europeias, principalmente portuguesa e indígena, de forma que características de origem africana na cultura brasileira encontram-se, em geral, mescladas a outras referências culturais. Então, essa primeira definição aqui vem destacar que a expressão cultura afro-brasileira é um conjunto de manifestações ligada à cultura brasileira, ou melhor, é a relação entre os aspectos culturais do Brasil com a influência que o Brasil recebeu dos povos africanos. E que essa influência ela começou desde o Brasil colônia e está até nos dias atuais. Então, essa é a primeira ideia aqui trazida. A segunda ideia, que essa influência ela ocorreu por meio do tráfico transatlântico, né, período ali de colonização das terras brasileiras, onde rainhas e reis, príncipes e princesas foram trazidas de lá da África de maneira forçada, colocadas ali nos navios negreiros e foram escravizados aqui. Consigo trouxeram suas culturas, seus hábitos, seus costumes, mas que logo em seguida seus costumes, seus hábitos e toda a sua crença foram proibidas de serem praticadas em terras brasileiras. Hoje no Brasil, né, veja só, no Brasil a cultura africana sofreu também influência das culturas europeias, então significa que a cultura africana ela não sofreu apenas uma influência da cultura brasileira. Não. Hoje é basicamente perceptível a relação entre as diversas culturas, entre a cultura asiática, entre a cultura europeia, africana. Normalmente, quando você vai para uma determinada cidade brasileira. Pronto, um exemplo. Quando você viaja para a região de Penedo, em Alagoas, né? Cidade alagoana, Penedos. Pronto, em Penedos possui diversas características. Características dos povos africanos,
Características dos povos indígenas, características também dos povos europeus. Então, ali nós temos uma diversidade cultural, onde concentra diversos valores, crenças e hábitos e costumes de vários povos que estão localizados em uma única cidade. E assim, tantas outras cidades brasileiras e tantos povos que têm essas diversidades e essas características gerais. Tá, pessoal? Então, temos aqui. Essa imagem eu trouxe na aula passada e trago mais uma vez, tá? Ao qual reforça aí onde a cultura africana ela está localizada na sociedade hoje. Então, na religião do candomblé, o abadá, o axé, a cuíca, né, que é um instrumento musical, o dendê, né, que é aí uma especiaria muito usada em determinadas comidas, né? Temos o fubá, a cachaça, mas além desses objetos, desses elementos ligados à culinária, e a instrumentos musicais, temos também expressões. Então, expressões que a gente fala no nosso cotidiano e que é de origem africana, que foi trazida para o continente brasileiro, pelo continente da América, trazida aí para o Brasil através do processo de escravização, né? Como, por exemplo, dengo, cafuné, são expressões aí, muvuca, são expressões, moleque, são expressões que tem suas raízes, sua origem na cultura africana. Tá bom, pessoal? E tantas outras que tem aqui também. Então, vocês observem bem cada expressão e como ela se consta aí, se resiste aos dias atuais. Traços fortes da cultura africana podem ser encontrados hoje em vários aspectos da cultura brasileira, como a música popular, não é isso? A religião, a culinária. Isso aqui a gente acabou de ver, né, pessoal? Culinária ali, o folclore e as festividades populares. Os estados do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os mais influenciados pela cultura de origem africana, tanto pela quantidade de escravizados recebidos durante a época do tráfico, como pela migração interna dos escravizados após o fim do ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste. O que é que essa informação vai trazer aqui para vocês? 2 pontos. Primeiro, mostrando onde se encontra hoje os traços da cultura africana. Já destaquei: folclore, culinária, religião, festividades populares, e onde é a maior concentração desses traços. Temos o estado do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, e tantos outros, Sergipe também, né? Enfim, tantos outros. Pronto. Mas foi somente isso que aconteceu durante toda a história do Brasil? Não, pelo contrário. Além de que os escravizados foram trazidos, né, da África para o Brasil no período da colonização, o trabalho da mão de obra, o que foi que aconteceu? Eles estavam localizados, estavam concentrados em regiões de alta produtividade, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo também, enfim. Estavam localizados sobretudo nessa região, Bahia, estavam localizados nessa região. Porém, com o fim da cana-de-açúcar, isso estimulou para a distribuição desses escravizados para os demais locais do Brasil. Então, teve ali um processo de migração interna dos escravizados, que já existiam aqui, tá? E foram ali distribuídos, né, migrados para diversos pontos da região Nordeste. Tá? Então, a gente consegue perceber essa relação histórica. Veremos agora a definição de racismo estrutural. O que é que eu quero que vocês percebam aqui? Vocês conseguiram identificar que a cultura afro-brasileira é formada por um conjunto de elementos e características ligados aí a um processo histórico, não é isso? Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: como o racismo estrutural está ligado aí a essa questão da cultura afro? A gente sabe, pessoal, que as atitudes, práticas e comportamentos de pessoas racistas têm como principal alvo a cultura afro-brasileira, porque eles se acham superior às pessoas, né, que praticam aí o racismo, né, eu acho que acham que é bonito, que é perfeito, não sei o que é que tem, que passa na mente dessas pessoas, se acham aí no poder e na autonomia, na superiorização de inferiorizar o outro
por questões ligadas aí à cor da pele, tá? Então, diante disso, a gente vai relacionar aqui o racismo estrutural, tendo aí como principal alvo a cultura afro-brasileira. Então, veja só, o racismo é um dos principais problemas sociais enfrentados nos séculos XX e XXI, causando diretamente exclusão, desigualdade social e violência. Não somente século XX e XXI, mas desde o surgimento do próprio homem em si, quando o homem passou a ter a ideia de inferiorização do outro pela cor da pele e outras questões étnicos raciais, é que o racismo ele começou a ter diversos problemas sociais, né? Não necessariamente apenas do século XX e século XXI, ok? Então veja só, mas de maneira mais clara, o que é um racismo estrutural? Lá no período da escravidão, quero que você se atente aqui, preste bem atenção. Lá no período da escravidão, o racismo ele era praticado de forma escancarada. Então, era comum, era normal as pessoas inferiorizar o negro, né, ou aquele escravizado em praça pública, durante festa, durante ocasiões especiais, né, durante o encontro entre famílias. Então, era algo normal, porque não tinha um conjunto de leis, ou melhor, não tinha uma lei que proibisse aquela prática racista, né, aquela prática de inferiorizar o outro, era algo comum. Porém, a partir de 1889, né, quando ali é abolida a monarquia do Brasil, vai surgir ali um conjunto de leis que vai tentar ali proibir, né, essa questão de práticas racistas. Então, as pessoas que são racistas passaram a criar estratégias que pudesse ali driblar a lei para não ser punido. Então, se antes se inferiorizava de forma escancarada, depois da lei, buscou ali uma estratégia para inferiorizar o outro, né, se achar superior ao outro, sem que fosse punido severamente de acordo com a lei. E assim, a sociedade, com o fim da escravização, enquanto teoria, foi se organizando, né, vamos pensar que foi se organizando, se estruturando. E o racismo ele foi se impregnando nessas estruturas. Na questão econômica, como é que o racismo vai se fazer presente sem que a lei perceba? Como na sociedade, na questão cultural, como o racismo vai se impregnar sem que a lei perceba? Na questão política, como o racismo vai se impregnar sem que a lei perceba? Então, diante disso, o racismo, vamos pensar que aqui é o racismo, e aqui são os elementos da sociedade. Então, o racismo, aos poucos, ele foi se infiltrando na sociedade, driblando a lei. Então, nós temos aqui, basicamente, uma sociedade racista, ok? Onde o racismo está, basicamente, inseparável da sociedade, né? Não deveria. Na verdade, deveria ser algo que deveria ser eliminado da sociedade, já que o racismo ele é visto como algo totalmente negativo. Ele não é só visto, mas de certa forma ele é negativo sim. Não é de certa forma não. Ele é negativo sim porque acaba aí julgando o outro por questões que não tem nada a ver com a questão aí sobre a questão étnico-racial. Então, às vezes o racismo ele acaba levando o sujeito a praticar suicídio, a depressão, a ansiedade, enfim. De maneira ainda mais branda e por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa por ser difícil percepção. Porque o racismo estrutural é difícil visão, é difícil você ver. Porque ele está impregnado, porque ele está ali com o objetivo de disfarçar as leis e permanecer ali na sociedade. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidas em nossos costumes que promove direto ou indiretamente a segregação e o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo duas situações. Então, aqui vamos pegar a primeira situação. Olha uma forma de racismo estrutural aqui, pessoal. Acesso de negros e indígenas a locais que foram, por muito tempo, espaços exclusivos da elite, como universidades. Então, durante muito tempo, negros, homossexuais, indígenas e tantos outros grupos eram proibidos de ser inseridos ou, se não, frequentar os espaços das universidades, das faculdades.
Porém, com o passar do tempo, né, foram surgindo diversas políticas públicas onde o negro ele foi sendo inserido aí nos espaços das universidades. Então, o número de negros que tinha acesso aos cursos superiores de medicina no Brasil, antes das leis de cotas, era mínima. Ao passo que a população negra estava relacionada, em sua maioria, à falta de acesso à escolaridade, à pobreza e à exclusão social. Então, diante disso, a gente mostra aqui como o racismo estrutural está presente. A não inserção de negro na sociedade. Antigamente era somente a população branca que tinha acesso à escolaridade, que tinha acesso aí aos estudos. Então, diante disso, nós temos aí um exemplo, tá, de racismo estrutural, onde o negro não poderia frequentar esses determinados espaços. Então, é o racismo estrutural presente na educação, ok? Outro exemplo, falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promove a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente. Então, determinadas palavras, determinados costumes e hábitos que estão no nosso cotidiano, às vezes acabam, ao invés de combater o racismo, acabam reforçando essa ideia de racismo, ou se reproduzindo. Essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões racistas, mesmo por desconhecimento de sua origem, como a palavra denegrir. Então, normalmente, você já ouviu alguém falar, você está denegrindo minha imagem. Certamente você já ouviu falar essa frase, você está denegrindo a minha imagem. Porém, às vezes de forma consciente ou inconscientemente, a pessoa fala a palavra denegrir, mas só que a palavra denegrir é uma palavra racista. Então, a partir do momento que você reproduz a palavra, você está permitindo que outras pessoas ali ouçam aquela palavra e reproduzam também. Se você reproduz uma palavra racista, significa que você também está reproduzindo aí uma atitude e uma ação racista. Entende? Então, deve-se abolir, tirar do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, a palavra denegrir. A palavra denegrir é algo totalmente racista. Aí eu peço que vocês busquem a definição da palavra denegrir. Também acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas, ou quando desconfiamos da índole de alguém por causa da cor da pele. Então, por exemplo, às vezes você está em um ônibus e aí chega uma pessoa, né? Às vezes chega uma pessoa com a cor da pele, às vezes chega um negro, ou enfim, ou um negro, ou se não um preto, algo do tipo, e senta ali. E sobre essa questão, é válido destacar o seguinte, muitos acabam me perguntando, professor Marcos, tem algum problema eu chamar você de negro? Não, porque eu sou negro. É uma questão de reconhecimento, entende? Eu sou negro, então não tem problema me chamar de negro. É algo positivo. É melhor do que me chamar de um nome que não existe. Então, eu já presenciei em determinadas situações o seguinte, eu entrando em um ônibus, e algumas pessoas olham para a cor de minha pele e começam a desconfiar, pensando ali que eu sou assaltante ou algo do tipo. Então, eu dou risada, mas só que é uma risada a nível de reflexão, no sentido de que ali tem aqueles olhares, quando eu entro no ônibus e sento e olham para a cor de minha pele, as pessoas acabam me julgando por meio do racismo estrutural. Eles analisaram a cor de minha pele e associaram a cor de minha pele a uma prática, aliás, a um crime, a uma atitude que eu poderia ter ou não poderia ter criminosas. Entenderam? Associaram a cor de minha pele, quando olham para mim, né, e começam a olhar de maneira desconfiadas, associaram a cor de minha pele a uma prática criminosa. Entenderam? Então, diante disso, acabaram me julgando por meio do racismo estrutural. Então, mesmo assim, ocorre, às vezes, quando uma pessoa, né, avisa um negro, ou enfim, vai entrando em um ônibus, e aí a pessoa acaba se afastando, botando a bolsa para não sentar, que eu já vi várias vezes. Enfim, são ali formas e exemplos de racismo, ok? De racismo estrutural. E aqui, pessoal, uma chargezinha, tá?
Cenas do cotidiano. Olha como o racismo está inserido. Cenas do cotidiano. Tchau, papai. Bom trabalho. Veja que a família é toda negra, tá? E cuidar. Aí a mãe responde. E cuidado para não ser preso por engano na volta. Porque ocorre muito hoje no Brasil, né, pessoal? Às vezes o pai ou a mãe vai trabalhar e acaba sendo preso sem nenhuma justificativa ou algo do tipo. Então, é um outro exemplo de racismo estrutural que existe aí no nosso cotidiano, tá, pessoal? E o momento da atividade, vocês irão fazer o quê? Vocês vão construir uma redação sobre o reflexo do racismo estrutural na cultura afro-brasileira. Construir uma redação sobre o racismo estrutural sobre a cultura afro-brasileira. Ou seja, vamos mostrar qual a relação do racismo estrutural com a cultura afro-brasileira. Vamos buscar em revistas, em sites, internet, enfim, livros, onde vai dar todo esse suporte para você elaborar essa redação. Ok, pessoal? E aí, eu encerro a aula de hoje, né, com essa representação da consciência negra. O mês de novembro é mês de reflexão, e a consciência negra simboliza o entendimento que, sobretudo, as pessoas negras possuem sobre o valor da sua cultura e a importância de reconhecerem como indivíduos que possuem direitos como qualquer outro. Dessa forma, a busca pela justiça e igualdade se tornou uma luta mais que necessária para essas pessoas. Não somente a questão negra, é como eu sempre falo, para lutar pela questão do combate ao racismo, não precisa necessariamente negro, tem humano. Qualquer que seja a pessoa humana, deve sim combater as práticas racistas. É ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando eu vejo alguém me chamando moreninho ou coisinha, para não me chamar de negro, eu entendo ali como aquela pessoa que está praticando racismo comigo. Porque moreninho, se você for pesquisar, é uma palavra que se originou lá no processo da escravização, ok? E é uma palavra que não existe de acordo com o IBGE, não existe. Então, diante disso, eu sou negro, sim, eu, professor Marcos, eu sou negro. Se for para me chamar de negro, não tem problema de forma nenhuma. A mim, eu não me sinto ofendido, tá? Me chamar de negro, porque de fato eu sou negro. Então, se essa é minha cor, eu tenho que valorizar do jeito que eu sou. Não é isso, pessoal? Então, diante disso, que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Encerro a aula de hoje com essa reflexão, tá? Que fica aí para vocês. Novembro, mês da consciência negra, mas que não é uma consciência correspondente apenas no mês de novembro, mas só que aí todos os dias de nossas vidas, tá, pessoal? Fiquem em paz, fiquem bem. Espero vocês na próxima aula e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu e diga não ao racismo.